Você acredita em milagres? Uma coisa eu tenho para te contar. Se esses milagres não fossem filmados, ninguém acreditaria, inclusive eu e você. Bem-vindos ao Fatos Mais. Voz misteriosa. Como policial, você frequentemente lida com situações bastante difíceis. Em 2015, um milagre aconteceu enquanto 4 policiais e 2 bombeiros tentavam salvar um bebê dentro de um carro submerso no rio Spanish Fork, perto da fronteira de Utah com Colorado, nos Estados Unidos. O carro era dirigido por Lynn, de 25 anos, e com ela estava sua bebê, de 18 meses, chamada Lily. Infelizmente, Lynn colidiu com uma barreira de cimento em uma ponte e saiu da estrada. O carro permaneceu submerso até ser avistado por um pescador no dia seguinte, por volta do meio-dia. Lynn não sobreviveu ao acidente de carro, mas Lily ainda estava viva e respirando. Os socorristas agiram imediatamente ao serem alertados sobre o acidente. Todos tentaram o seu melhor para virar o carro submerso na água fria até o pescoço, tão gelada que muitos tiveram que ser tratados para hipotermia. Eles estavam tentando o seu melhor, mas parecia que algo percebeu que precisavam de um empurrão. De repente, os 2 bombeiros e todos os policiais na cena ouviram uma voz que chamava por ajuda. Eles ouviram a voz antes mesmo de perceberem que havia um bebê preso dentro do carro. Nenhuma das equipes de resgate disse que a voz veio de Lynn, pois ela não sobreviveu ao impacto do acidente e sofreu um trauma massivo. Todos ficaram surpresos e aliviados quando conseguiram resgatar a pequena Lily. Eles imediatamente atiraram do assento do carro e formaram uma linha para passar a bebê até a segurança. Os médicos trabalharam arduamente para salvar a bebê, e todos no hospital ficaram maravilhados com sua recuperação impressionante. Muitas pessoas disseram que a voz pode ter vindo dos céus, ou talvez fosse Deus intervindo para salvar a criança. Talvez fosse seu anjo da guarda falando por ela, ou, talvez pela última vez, sua mãe foi permitida falar por sua filha. Homem é salvo por um anjo. Neste vídeo, um homem foi salvo por seu anjo da guarda. Com base nas imagens, parece que o vídeo foi gravado por uma câmera de segurança na China. A estrada estava bastante deserta. Este enorme caminhão estava prestes a atingir um triciclo, quando, de repente, um homem apareceu e salvou o homem de ser atingido. Tudo aconteceu tão rapidamente. Primeiro você vê um desastre iminente, e no segundo seguinte, o caminhão para e o motorista do triciclo está do outro lado da estrada, são e salvo. O homem que resgatou o motorista do triciclo se afasta calmamente, como se nada tivesse acontecido. Não sei quanto a você, mas certamente ninguém pode realizar tal façanha. Pelo menos nenhum ser humano. É por isso que muitas pessoas dizem que pode ter sido obra de um anjo ou da família. Árvore gigante quase atinge carro. Dirigir em uma estrada gelada já é bastante arriscado por causa da superfície escorregadia. Às vezes, a vida tenta jogar uma bola curva em você, e você só precisa esperar o inesperado. Neste vídeo, o motorista estava dirigindo pacificamente e com cuidado pela estrada, quando de repente, uma árvore gigante caiu, quase atingindo o carro. Se o motorista tivesse desacelerado ou hesitado, o resultado teria sido muito diferente. Felizmente, ninguém foi atingido pela árvore caída. Nossa Senhora de Akita. Nossa Senhora de Akita é o título católico da Bem-aventurada Virgem Maria. Esta estátua de madeira milagrosa está associada ao título e é venerada pelos fiéis japoneses, que afirmam que a estátua é milagrosa. A estátua teria exibido aparições marianas em 1973. De acordo com a irmã Agnes Katsuko Sasagawa, a irmã Agnes disse que viu raios misteriosos brilhantes saindo do tabernáculo, e isso aconteceu por 3 dias. Mais tarde, uma ferida em forma de cruz apareceu na palma da mão da irmã Agnes. Sangrou por alguns dias até que ela ouviu uma voz vindo da estátua da Bem-aventurada Virgem Maria. O curioso é que, alguns dias depois, uma ferida foi vista na mão direita da estátua de madeira. A ferida se abriu e o sangue foi visto escorrendo. Na época, a estátua da Senhora de Akita estava na área remota de Yuzawadai, nos arredores de Akita, no Japão. A aparição foi bastante incomum, mas definitivamente divina. A estátua foi vista chorando, e isso aconteceu ao vivo na televisão nacional japonesa. Por causa disso, muitas pessoas começaram a visitar a estátua e prestar suas homenagens. Desde então, várias pessoas afirmam ter sido curadas pela imagem. Um dos milagres mais notáveis que a imagem realizou foi a cura de uma pessoa com deficiência auditiva. O que você acha da Senhora de Akita? Você acredita nas aparições?
Milagre da hóstia eucarística. Este vídeo aqui mostra um milagre eucarístico, capturado em câmera. Este vídeo foi gravado em dezembro de 1991 no Santuário de Betânia, em Cuba, Venezuela. Enquanto celebravam a missa, o padre notou que a hóstia estava sangrando de um lado. O padre rapidamente estudou e observou a hóstia eucarística para verificar se realmente era um milagre se desenrolando bem na frente de seus olhos. Após a missa, o bispo local verificou a cena para garantir que não fosse causada por qualquer outra coisa. Durante a missa, numerosos peregrinos viram a hóstia eucarística com o sangue escorrendo dela, e todos testemunharam que o padre não tinha nenhum ferimento ou corte de onde ele poderia ter orquestrado ou falsificado o sangue. A hóstia foi mais tarde consagrada em um convento em Los Teques, para milhares de peregrinos verem a cada ano. Em 1998, um dos peregrinos conseguiu filmar a hóstia eucarística, enquanto parecia que ela estava pulsando e em chamas. O assombroso milagre durou cerca de 30 segundos. Depois, a hóstia retornou ao seu estado normal. Nuvens e queda de árvores. Neste vídeo, uma câmera de painel capturou o momento exato em que uma árvore caiu e quase atingiu pedestres em Ealing, oeste de Londres. É angustiante ver a árvore quase atingindo os pedestres, que caminhavam no cruzamento movimentado. Parecia que o vento estava forte o suficiente naquele dia para arrancar a árvore. Felizmente, ninguém se feriu no incidente, e a árvore foi rapidamente removida da estrada para evitar bloquear o caminho e também para evitar qualquer outro acidente. Balão conforta a mãe. Não há realmente nada que possamos dizer para confortar um pai enlutado. Afinal, não há nada mais doloroso para um pai do que perder seu filho, ainda mais em uma idade tão jovem. Em 2016, em Albany, Filipinas, a senhora Almares estava de luto pela morte de seu filho de 7 anos, Trebi, quando de repente um balão branco flutuou deliberada e lentamente em direção à senhora Almares, como se Trebi estivesse caminhando até sua mãe para confortá-la. Segundo a família, isso pode ter sido a maneira do menino confortar sua mãe enlutada uma última vez. O vídeo se tornou viral e muitos expressaram suas mais profundas condolências à família do menino. Algumas pessoas acreditam que o balão realmente foi controlado pelo espírito do menino para confortar sua mãe. Mas algumas pessoas disseram que o balão de hélio estava apenas flutuando livremente pela sala e, por acaso, estava flutuando em direção à mãe do menino. De qualquer forma, para a família, esse pequeno evento já foi um grande milagre, pois todos se sentiram um pouco mais em paz após o momento tocante durante o velório. Imagem de anjo é capturado em câmera de segurança de shopping. Este vídeo mostra uma aparição luminosa que de repente pousou no chão de uma praça local. Segundo fontes, este vídeo é da câmera de segurança da praça da cidade de Silandak, em Jakarta, Indonésia. Muitas pessoas afirmam que essa figura brilhante é realmente um anjo que caiu. Não é difícil perceber que a entidade brilhante tem 2 grandes asas nas costas. Na Bíblia, há vários níveis de anjos, cada um com sua própria tarefa e papel. Por exemplo, temos os querubins, serafins e arcanjos. Segundo a Bíblia, os anjos serafins eram aqueles que ficavam atrás do trono de Deus no céu. Esses anjos têm 6 asas, 2 cobrindo seus rostos, 2 cobrindo seus pés e as outras 2 usadas para voar. Parece que os anjos bíblicos estão longe das figuras, imagens e estátuas que costumamos ver. O que você acha deste vídeo? Você acha que é realmente um anjo? E o que você acha que os anjos realmente parecem? Homem andando sobre a água. Dê uma olhada nesta foto. Parece ser uma foto de um homem andando sobre a água. Na Bíblia, um dos milagres mais conhecidos que Jesus realizou foi quando ele andou sobre a água. Isso foi registrado em 3 dos 4 evangelhos e é uma das narrativas mais contadas e milagres de Jesus. Houve várias instâncias em que pessoas disseram ter sido capazes de realizar o mesmo milagre. Bem, por mais que avancemos na ciência, andar sobre a água definitivamente desafia as leis da física. Até agora, nunca vimos nenhuma evidência definitiva de que algumas pessoas podem realmente realizar esse milagre. Mas você acha que é possível? Você acha que esta imagem é real? Ou é algo completamente inventado? Tocado por um anjo. Chelsea Batten tem sido doente desde criança. Quando foi atingida por uma pneumonia particularmente grave, seu prognóstico não era bom e sua mãe já estava preparada para o pior. Os médicos já haviam declarado que ela não sobreviveria por muito tempo. Então,
A família decidiu desligar o suporte vital que a mantinha respirando. Mas parecia que algo estava cuidando dela, e decidiu que ainda não era sua hora. Apenas algumas horas depois de desligarem o suporte vital de Chelsea, e algumas horas depois que toda a família se despediu, eles ficaram surpresos quando, de repente, o médico viu que ela estava respirando e viva. Quando verificaram a câmera de segurança do hospital, viram uma entidade brilhante, bem do lado de fora do quarto de Chelsea, logo após desligarem os aparelhos. Muitas pessoas afirmam que essa entidade pode ter sido a razão pela recuperação impressionante de Chelsea. Após alguns dias, parecia que nada havia acontecido, e Chelsea sobreviveu a uma experiência de quase morte devido à pneumonia. Ela pode ter sido tocada por um anjo e experimentado um milagre. Homem engana a morte. Muitas pessoas ficaram chocadas ao ver as notícias locais em outubro de 2017. Imagens de câmera de segurança capturaram o momento exato em que um homem escapou, por pouco da morte enquanto dirigia pela estrada em Zhuhai, província de Guangdong, na China. Neste vídeo, o Sr. Li, de 29 anos, estava dirigindo seu Audi quando, de repente, um guindaste caiu, destruindo e esmagando seu carro. Em apenas alguns segundos, a estrada movimentada parou quando viram o incidente se desenrolar bem na frente de seus olhos. Imagine o alívio que sentiram ao ver o Sr. Li sair do carro pelo teto. Os espectadores imediatamente chamaram por ajuda, e o Sr. Li foi levado ao hospital. Muitas pessoas chamaram de milagre o fato de ele ter sobrevivido ao incidente com apenas uma pequena fratura no tornozelo direito. Se ele estivesse a alguns centímetros de diferença, ele não teria conseguido sair do incidente ileso. Na verdade, muitas pessoas comentaram que o incidente poderia ter custado sua vida. Homem sobrevive a 2 bombas atômicas. Agora isso é algo mais do que um milagre. As 2 guerras mundiais afetaram muitas pessoas, tiraram a vida de milhões de pessoas e mudaram o mundo para sempre. Tsutomu Yamaguchi é uma das pessoas que vivenciou um milagre durante a Segunda Guerra Mundial. Yamaguchi é um homem que sobreviveu aos 2 ataques nucleares no Japão, em 1945. Yamaguchi estava se preparando para deixar Hiroshima quando a bomba atômica caiu. Ele era engenheiro naval em uma viagem de negócios em Hiroshima quando a bomba caiu. Yamaguchi estava caminhando para o estaleiro da Mitsubishi uma última vez antes de partir, quando de repente ouviu o zumbido de uma aeronave acima. Esta era a aeronave que lançou a bomba nuclear chamada Little Boy. Ele teve tempo suficiente para se jogar em uma vala antes que a bomba nuclear explodisse, mas ele não estava realmente seguro. A onda de choque causada pela bomba sugou Yamaguchi do chão e o fez girar no ar até ele aterrissar em um campo de batatas próximo. Ele estava a menos de 3 quilômetros do epicentro. Ele desmaiou e também sofreu queimaduras e ruptura dos tímpanos, mas estava vivo. Ele estava entre os poucos milhares que sobreviveram, ao contrário das 80 mil pessoas que foram aniquiladas pela explosão. Depois de sobreviver ao caos em Hiroshima, ele embarcou em uma viagem noturna para sua cidade natal e, sim, você adivinhou certo, era Nagasaki. Yamaguchi estava ansioso para finalmente voltar para casa com sua família. No entanto, ele não esperava que houvesse outra bomba nuclear prestes a destruir sua cidade natal. Yamaguchi chegou a Nagasaki e imediatamente tentou voltar para casa, apesar de seus ferimentos. Mesmo estando à beira do colapso, Yamaguchi se arrastou para fazer um último relatório em seu escritório antes de voltar para casa. Assim que chegou ao escritório, o engenheiro viu outra aeronave e ouviu uma explosão alta. O que se seguiu foi um grande flash branco. A bomba atômica que atingiu Nagasaki era ainda mais poderosa do que a que foi lançada em Hiroshima. O já ferido Yamaguchi sofreu mais ferimentos, suas bandagens foram arrancadas e seus ferimentos reabertos. No entanto, sua mente não estava em si mesmo, mas em sua família que morava nas proximidades. Após fugir do prédio da Mitsubishi, ele correu para sua casa e ficou de coração partido ao ver que sua casa inteira havia sido reduzida a escombros. Mas, felizmente, ele conseguiu se reunir com sua família mais tarde. Sua esposa e filho se refugiaram em um túnel, e ambos sofreram apenas ferimentos superficiais. Foi um grande milagre. Yamaguchi sobreviveu a 2 bombas atômicas, e sua família também estava segura. Mesmo após a poderosa bomba atômica que caiu em sua cidade natal. Mulher paralisada volta a andar. Delia Knox, uma cantora dos Estados Unidos, ficou paralisada da cintura para baixo após um acidente de carro.
Ela pensou que era o fim de sua vida e ficou miserável após perder a capacidade de andar. No entanto, após ouvir sobre o reavivamento cristão, no Bay of the Holy Spirit Revival, no Alabama, e conhecer o pregador Nathan Morris, Delia experimentou o milagre, que mudou sua vida. Segundo ela perdeu todas as esperanças até que participou do encontro. Por 23 anos, ela achou que ficaria para sempre paralisada até o seu último dia de vida. Mas então, no momento em que viu o pregador, Morris no reavivamento, ela ouviu uma voz, dizendo-lhe para se levantar, e segundo ela, soube naquele momento que era o Espírito Santo, chamando-a para tentar dar um passo. Foi um grande milagre que, após mais de 2 décadas sem poder andar, ela foi curada pela fé, salvos por um milagre no edifício Joelma, em São Paulo. O contador Osório Gonçalves da Silva, um dos sobreviventes do incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, lembra-se claramente de ter sido salvo da morte por uma criança que surgiu diante dele em uma visão. "Eu fui salvo graças a uma ajuda espiritual", diz Silva. Outro sobrevivente da tragédia, o pastor evangélico William Conceição Ferraz, que também estava no prédio na hora do incêndio, afirma que foi um anjo que indicou a ele o caminho para a saída. "Um anjo disse, 'Levante e vem'", diz o pastor. Os dois contaram em entrevista o que enfrentaram naquele 1º de fevereiro de 1974, quando o prédio na região central da capital paulista pegou fogo, levando à morte 188 pessoas e deixando mais de 300 feridas. O contador Silva se recorda do grito que percorreu o 20º andar do edifício onde ele trabalhava. "Está pegando fogo! Olha a fumaça!" Eram 9 horas da manhã e o alerta provocou um instante de silêncio e paralisação, seguido por correria em direção aos elevadores. Funcionário do Banco Crefizul, que ocupava a maioria dos 25 andares do Joelma, o jovem Silva, na época com 20 anos de idade, cedeu o último lugar no elevador a uma senhora e resolveu esperar pelo próximo elevador, que nunca veio. O fogo teve início no 12º andar, após um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, e se alastrou para os andares superiores. Das 750 pessoas que estavam no prédio, 188 morreram, e mais de 300 ficaram feridas. Ainda sem saber da gravidade do incêndio, Silva foi até as escadas quando as luzes se apagaram. Ele desceu 3 andares e encontrou ter um grupo que subia desesperadamente. Foi aí que aconteceu o que ele chama de ajuda espiritual. "Uma criança apareceu na minha frente, me mandou entrar naquele andar e desapareceu", afirma o contador. Ali o contador se deparou com pessoas sentadas no chão, chorando, desanimadas. Um grupo queria se livrar das pilhas de documentos e das luxuosas e longas cortinas da sala, que cobriam as janelas de vidro, já estourando por causa do calor, para evitar que os papéis e o tecido servissem de combustível para o fogo. O temor de machucar a multidão que se formara em frente ao edifício impediu a ação. Uma mulher viu a chegada dos bombeiros, e a notícia encheu todos de esperança, até o momento em que perceberam que a escada Magiros não alcançaria o andar em que estavam. O caso de Anita Moorjani. Anita Moorjani, uma mulher de Hong Kong, foi diagnosticada com câncer linfático em estágio terminal em 2006. Ela estava em um estado de coma induzido e seus órgãos estavam falhando. Em 2006, ela teve uma experiência de quase morte, EQM, enquanto estava em coma. Durante essa experiência, ela relatou uma sensação de paz e uma compreensão profunda da vida e da morte. Surpreendentemente, após retornar ao seu corpo, seus sinais vitais começaram a melhorar rapidamente. Em questão de semanas, seu câncer havia desaparecido e ela foi considerada livre de doença. Os médicos que trataram Moorjani ficaram perplexos com sua recuperação rápida e completa, considerando sua condição crítica anterior. O caso é frequentemente citado em discussões sobre experiências de quase morte e cura inexplicável. Moorjani escreveu livros e palestrou por todo o mundo sobre o seu caso, que é tratado até hoje como um verdadeiro milagre. O caso de Randy Gardner. Randy Gardner, um americano, estabeleceu um recorde em 1964 ao permanecer acordado por 11 dias e 25 minutos como parte de um experimento de sono. Durante o período de privação do sono, ele experimentou uma série de sintomas psicológicos e neurológicos,
incluindo alucinações e problemas de memória. O objetivo do experimento era investigar os efeitos da privação prolongada do sono sobre o desempenho cognitivo e a saúde física. Durante o período de 11 dias, Gardner foi monitorado continuamente por seus amigos e por pesquisadores da universidade. Ele foi mantido acordado através de uma combinação de atividades estimulantes, como jogos de mesa e conversas, além de ser incentivado a se manter ativo e alerta. Após o término do experimento, Gardner foi autorizado a dormir por um período prolongado. Ele dormiu por aproximadamente 14 horas, após a conclusão do estudo, e relatou uma recuperação relativamente rápida. Os sintomas psiquiátricos e psicológicos diminuíram significativamente após ele retomar o sono regular. No geral, ele não apresentou efeitos duradouros aparentes, e sua saúde mental e física voltou ao normal. O caso de Randy Gardner é frequentemente citado em estudos sobre os efeitos da privação do sono, e continua a ser um dos experimentos mais conhecidos na área da psicologia e neurociência. A pesquisa demonstrou que, embora a privação do sono possa causar efeitos adversos significativos no curto prazo, o cérebro e o corpo têm uma notável capacidade de recuperação. O experimento também levantou questões éticas sobre os limites da pesquisa em humanos e a necessidade de proteger a saúde mental e física dos participantes. Gardner, por sua vez, tornou-se um caso emblemático que ajudou a moldar o entendimento científico sobre a importância do sono e os efeitos da sua falta. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim! Assista o próximo vídeo que está na sua tela, curta e compartilhe com os seus amigos. Até sempre aqui no Fatos Mais.